Boa noite, queridos. Que alegria estar com todos vocês de novo. E eu quero agradecer, em nome da minha família também, pelo privilégio de passar este domingo com vocês tão abençoado. Eu desejo no nosso coração que Deus continue abençoando vocês poderosamente. E que essa igreja continue sendo um farol nessa cidade para todos que precisam da luz de Jesus. Quero falar também para o coral que acabou de cantar aqui, que vocês cantaram hoje uma mensagem muito poderosa. Muitas vezes nós não percebemos aquilo que nós estamos cantando, mas quando nós falamos que há poder no nome de Jesus, essa mensagem ultrapassa os limites dessas paredes. E que essa mensagem poderosa realmente alcance o coração de todo aquele que precisa ouvi-la. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. Queridos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um tema: a esperança hoje no amanhã. A esperança hoje no amanhã. Existem alguns institutos que costumam fazer pesquisas para identificar uma palavra que represente cada ano que passou. E uma pesquisa foi feita então e descobriu-se que a palavra mais citada, mencionada, ou a palavra que mais identifica o ano de 2022 foi a palavra esperança. Nós passamos realmente por um tempo muito difícil. Muito complicado, com muitas provações, com muitas lutas, com muitas adversidades, e falar sobre esperança é sempre bom. É sempre gostoso pensar em esperança, e mais ainda, é sempre bom ter esperança no nosso coração. Mas quando nós falamos sobre esperança, ou quando nós pensamos na esperança, nós geralmente associamos essa esperança como sendo um desejo sincero do nosso coração, ou então como um tipo de otimismo legítimo que nós temos. Então nós desejamos muito que algo aconteça, nós esperamos que aquilo aconteça, nós percebemos que existe aquela possibilidade. Então esse desejo sincero do nosso coração e esse otimismo legítimo acabam muitas vezes traduzindo o que nós temos por esperança. O próprio dicionário traz a definição de esperança como sendo a crença de quem espera que seu desejo se torne realidade, ou a confiança de que algo bom aconteça. Geralmente é assim que nós vemos a esperança. O grande problema dessa concepção de esperança é que esse desejo sincero e que esse otimismo legítimo dependem da pessoa que os nutre. Então, se eu tenho desejo sincero, aquilo que eu espero que aconteça, então depende desse meu desejo sincero. Ou se eu tenho um otimismo legítimo dentro de mim, aquilo que eu espero que aconteça, depende então desse otimismo legítimo ser concretizado. O grande problema então dessa forma de olhar para a esperança é que dentre os seres humanos, por mais sincero que seja o seu desejo, por mais legítimo que seja o seu otimismo, quem dentre todos os seres humanos pode garantir que aquilo que se espera vá de fato acontecer? Quem dentre todos os seres humanos tem o poder, a capacidade, a autoridade para garantir aquele resultado que nós esperamos no futuro? Essa esperança, então, baseada apenas no nosso desejo, baseada apenas, então, no nosso otimismo, acaba sendo uma esperança que muitas vezes é uma mera expectativa que acaba sendo frustrada muitas vezes. A própria palavra de Deus fala sobre o perigo, então, de nutrir esperança no nosso coração com base nesse desejo ou nesse otimismo. Lá em Tiago 4, de 13 a 15, nós lemos: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser. O que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é que essa esperança que o mundo prega,
que nós desenvolvemos muitas vezes, então, com base nesse desejo sincero ou nesse otimismo legítimo, ela é tão forte, ela é tão poderosa quanto é a nossa vida. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como uma neblina, que está aqui, daqui a pouco desaparece. Se nós então estivermos nutrindo a esperança no nosso coração, com base em nós mesmos, essa esperança é vã. Essa esperança não tem como produzir resultados práticos e concretos na nossa vida. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é apresentar que a palavra de Deus traz para nós, revela para nós, um outro tipo de esperança, uma esperança que na palavra de Deus é chamada de viva esperança. Porque é uma esperança não baseada no ser humano, não baseada naquele que a nutre, mas baseada em quem tem realmente o poder, a capacidade e a autoridade para garantir o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Estamos falando sobre Deus. Eu quero então nessa noite encorajar você a substituir essa esperança, baseada simplesmente no seu desejo, no seu otimismo, por uma esperança baseada na pessoa de Deus. O texto que eu quero ler com vocês, então, vai servir de base para a reflexão dessa noite, está em 1 Pedro 1, de 3 a 7. 1 Pedro 1, de 3 a 7. Abre sua Bíblia para acompanhar conosco aqui. Todos acharam? 1 Pedro 1, de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos entender um pouquinho o contexto dessa carta. Essa carta, então, foi escrita, dizem os estudiosos, por volta de 64 ou 65 depois de Cristo. E nós sabemos, então, que pouco tempo antes dessa carta, aconteceu uma grande perseguição aos cristãos, logo após o incêndio de Roma. A história vai dizer, então, que o imperador Nero, ele mesmo teria colocado fogo na cidade. Esse incêndio destruiu cerca de 2/3 daquela cidade, mas ele decidiu culpar os cristãos por aquele incêndio. E uma grande perseguição, então, avançou não apenas por Roma, mas por todo o Império Romano. E Pedro, então, escreve essa carta para os cristãos que ele chama de forasteiros, que estavam na região da Ásia Menor, enfrentando grande provação, grande perseguição. Quando Pedro, então, escreveu essa carta, ele escreveu, então, para encorajá-los a terem esperança. Foi para que eles recebessem uma mensagem de esperança. Mas observem, Pedro não fala sobre um desejo sincero de que aquela esperança terminasse. Pedro não fala sobre um otimismo legítimo de que aquela situação mudasse. Mas Pedro apresenta então para os seus leitores uma esperança que é baseada não nele, não na sua percepção, não no seu desejo, não no seu otimismo, mas baseada em Deus. E ele chama essa esperança de viva esperança. Quando nós olhamos para essa palavra esperança na Bíblia, muitas vezes ela acaba não traduzindo, ou melhor, nós temos um pouco de dificuldade para entender muitas vezes o que a palavra significa no seu original. E muitas vezes nós pensamos então que o português traz uma equivalência exata
ao seu significado no original. Essa palavra esperança, que vem de um verbo, traz o sentido não apenas de esperar ou aguardar algo futuro, mas principalmente traz o sentido de antecipar, de recepcionar aquilo que está no futuro. É como se nós olhássemos para o futuro e percebêssemos então que tem um resultado garantido, assegurado, e eu consigo então trazer aquilo do futuro para o meu presente. O que Pedro está falando para nós então, quando ele chama essa esperança de viva, é que existe uma esperança no futuro, cujos resultados estão garantidos e assegurados por Deus. E como eu tenho essa esperança no meu coração, eu consigo desfrutar hoje desses resultados que estão garantidos no futuro. Então eu antecipo aquilo, eu recepciono na minha vida. Eu recebo aquilo que está no futuro no meu presente. Observe mais uma vez que Pedro não estava falando sobre livramento da perseguição, sobre mudança na situação daquele povo que estava sendo perseguido, preso, perdendo seus bens, sendo então mortos. Pedro não está falando sobre isso, mas Pedro está falando sobre essa esperança eterna, essa esperança que está assegurada por Deus no futuro, mas como é uma esperança viva, porque é baseada em Deus, eu consigo trazer aqueles resultados para o meu presente. Eu consigo desfrutar dessa alegria, dessa paz, mesmo passando por provações hoje. É por isso que Pedro chama essa esperança de viva. Pedro está convidando não apenas os forasteiros ou peregrinos do primeiro século, mas está convidando a todos nós que somos forasteiros nessa terra, peregrinos nesse mundo, a mesmo nos momentos mais difíceis, de provações, de privações, de lutas, de adversidades, a termos então essa concepção de olhar para o futuro, para aquilo que Deus assegurou para nós. E apesar de tantas lutas, desfrutar dessa paz e dessa tranquilidade que Deus assegura para nós no futuro. O apóstolo Paulo fala bastante sobre isso. E nós temos alguns textos que falam sobre essa esperança futura, como por exemplo, Romanos 8:18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em 1 Coríntios 2:9, Paulo disse o seguinte: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em 2 Coríntios 4:16-18, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei que tipo de luta está batendo na sua porta. Eu não sei como está o seu coração nesse dia. Talvez você esteja vivendo sem esperança. Mas a palavra de Deus nos faz um convite para que cada um de nós seja capaz de olhar para a eternidade. Pensar naquilo que Deus reservou para nós. Pensar naquilo que Deus garantiu para nós. Um tempo de glória. E mesmo hoje, enfrentando as lutas e problemas dessa vida, desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade hoje. Essa é a promessa de Deus. Essa é a esperança viva que produz resultados efetivos na nossa vida. Eu não posso, com o meu desejo sincero, apresentar para vocês uma mensagem de esperança.
Porque o meu desejo sincero não é capaz de mudar o seu futuro. Eu não posso, com o meu otimismo, por mais legítimo que seja, apresentar para vocês uma mensagem de esperança, porque esse otimismo não é capaz de mudar o seu futuro. Mas eu posso compartilhar com vocês hoje sobre essa viva esperança, baseada no poder, na autoridade, na capacidade de Deus, que é capaz de não apenas mudar o seu futuro, mas mudar também o seu presente. Talvez um dos grandes desafios da Igreja de Cristo na atualidade seja conseguir levar o povo a enxergar para o amanhã, para o depois. Nós temos as nossas necessidades, nós temos as nossas expectativas, nós temos os nossos anseios para essa vida. Mas nós, queridos, que fomos regenerados, recebemos de Deus uma nova vida que nos transporta daqui para a eternidade, não podemos viver como aqueles que não têm esperança no amanhã. Não podemos viver desesperados, angustiados, desanimados. Nós precisamos ter a capacidade de, apesar das lutas do tempo presente, olhar para a glória da eternidade, a glória futura, e antecipar aquilo para o hoje. E assim como Paulo disse, ou melhor, Pedro disse na introdução então do texto que nós lemos, exclamar o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Já parou para pensar nisso? Que nos momentos de dificuldade na vida nós podemos exclamar, bendito seja Deus? Nos momentos de choro, de lágrima, nós podemos exclamar, bendito seja o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você consegue fazer isso nos momentos de luta? Se você conseguir olhar para a eternidade, não importa o que você vai enfrentar nessa vida, você vai conseguir bendizer o nome de Deus. Essa é a esperança viva que deve alimentar o nosso coração. Essa esperança é viva basicamente por 4 razões. Eu quero, no tempo que me resta, compartilhar com vocês, então, por que essa esperança é viva. Em primeiro lugar, essa esperança é viva porque ela não é promovida por nós, mas ela é promovida por Deus. Observe que nós lemos no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Queridos, não é obra nossa, é obra de Deus. Não está garantido por nós, está garantido por Deus. Quando nós lemos para esse texto aqui e encontramos essa palavra misericórdia, nós precisamos entender que existe uma diferença entre misericórdia e graça. Basicamente, a diferença é a seguinte: misericórdia é não receber aquilo que se merece. E nós merecíamos o castigo de Deus. Graça é receber aquilo que não se merece. E nós recebemos a salvação de Deus. Então, graça é receber o que nós não merecemos. E misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Nós não merecíamos essa viva esperança, mas Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu ela por meio de Jesus Cristo. A segunda razão pela qual essa esperança é viva, é porque essa esperança não é garantida por nós, mas por Deus. E no versículo 3, a parte final, então, Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, talvez não haja nenhuma mensagem mais poderosa do que a mensagem da ressurreição de Jesus. Cantar que o túmulo está vazio, cantar que Ele está vivo, isso deve ser capaz de encher o nosso coração de esperança, porque por meio da ressurreição de Cristo, a nossa eternidade está garantida. Não somos nós, então, que garantimos isso,
mas é Deus que garante a nossa eternidade, o nosso futuro. É por isso que essa esperança é viva. Em terceiro lugar, essa esperança é viva, porque ela não é preservada por nós, mas por Deus. No versículo 4 nós lemos: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. É tão preciosa essa parte, porque é como se Deus tivesse então reservado aquela salvação para nós. É o que o texto diz. Ela está ali aguardando. Ninguém vai tomar de você. Ninguém vai tirar o seu nome e colocar o seu nome ali, porque ela está reservada por Deus. Essa esperança não pode ser destruída, não fica manchada e não murcha. Não se pode perder, não há como ser deserdado. Porque é Deus quem preserva. E aqui nós podemos nos lembrar daquela passagem que Cristo disse que nós não devemos juntar tesouros na terra, mas juntar tesouros no céu. Então, retomando, essa esperança é viva, porque ela é promovida por Deus, porque ela é garantida por Deus, porque ela é preservada por Deus. E em último lugar, porque ela é aquilo que Deus realmente preparou para todos nós. A palavra de Deus nos diz então que essa viva esperança está aguardando o momento da revelação do último tempo. Esse último tempo para nós significa, na verdade, o começo de todas as coisas. Geralmente nós temos um pouco de dificuldade em olhar para o futuro e pensar no final dos tempos como sendo uma mensagem de esperança. Mas todas as vezes que você pensar no futuro, pensar na eternidade, pensar naquilo que está por vir, lembre-se de duas coisas. A grande mensagem do final dos tempos, ou o grande evento do final dos tempos, é a volta de Jesus. E a grande mensagem do final dos tempos é que o nosso Deus vence. E quando Ele voltar, essa esperança que está reservada para nós será revelada e entregue a cada um de nós. E nos versículos 6 e 7, Pedro então completa: embora no presente vocês estejam sendo afligidos por diversas provações, vocês podem exultar, vocês podem estar cheios de alegria, porque vocês receberam da parte de Deus uma viva esperança. Queridos, as provações da vida servem para provar o valor da nossa fé e devem resultar em louvor, glória e honra a Jesus Cristo. O crente em Jesus, no meio das provações, ele deve ter a capacidade de exclamar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem eu tenho uma viva esperança. Conta-se que, certa vez, uma menina estava muito triste, chorando na casa do seu avô, porque o seu animalzinho de estimação tinha acabado de morrer, e ela havia então enterrado no quintal do seu avô aquele bichinho. E ela estava então na janela, olhando para o local onde o seu animal havia sido enterrado. E ela estava muito triste, ela estava chorando. O avô, então, um homem muito sábio, se aproxima da sua neta, pergunta por que ela está chorando, e ela fala porque ela estava vendo o local do enterro do seu animalzinho. Ele então faz um convite para a sua neta e diz o seguinte: vamos para o outro lado da sala? Vamos para o outro lugar? Ele leva a neta então para o outro local da sala, onde tinha uma outra janela. Ele abre aquela janela e começa a perguntar para a sua neta: o que você está vendo? Observe com atenção, fala para mim o que você está vendo. E ela começa a falar então que ela estava vendo um campo florido, repleto de passarinhos, repleto de borboletas, com céu azul, um sol brilhante. E ela começa então a se esquecer daquela cena anterior,
da tristeza da perda do seu animalzinho, e ela começa a se alegrar com aquilo que ela estava vendo. O avô então disse para sua neta o seguinte: todas as vezes em que você estiver olhando para uma janela que te traga tristeza, você é capaz de abrir uma outra janela que é capaz de te trazer alegria. Queridos, nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida por meio da janela da eternidade. Muitas vezes o que nós estamos fazendo é olhar apenas para a janela do hoje, do presente, do agora. Essa vida mortal, essa vida que acaba como uma neblina, essa vida que traz tristeza, angústia, que traz dor, que traz despedidas, que traz perdas. Mas nós somos convidados todos os dias para abrir a janela da eternidade de Deus. E temos sempre viva no nosso coração a esperança que vem de Deus. Que nunca percamos na nossa vida a dimensão da eternidade. Nos momentos em que você estiver triste, se lembre daquela promessa de que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. No momento que você estiver sendo afligido pelas provações, se lembre do que a palavra de Deus que nos diz que as provações produzem em nós um peso de glória. Quando você estiver enfrentando tentações, se lembre que o pecado e a morte serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quando você estiver se despedindo de alguém, sentindo a dor da perda, se lembre que na eternidade nós teremos um corpo glorificado, não mais sujeito à morte. Olhe sempre pela janela de Deus e tenha no seu coração uma viva esperança. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa nesse dia e que vocês sejam todos os dias da sua vida alimentados por essa esperança que vem de Deus. Eu fiz um pedido para o Júlio, quebrei o script. Obrigado por ter atendido. Mas eu fiquei com vontade de cantar com os irmãos uma música. Eu sei que o Henrique já fez o apelo, para quem quisesse colocar diante de Deus, para vir aqui à frente. Mas eu quero convidar vocês de uma forma especial hoje, a declarar diante do Senhor a sua fé. Declarar a sua confiança na eternidade. E se você está passando por algum momento de aflição, de angústia, de tristeza, eu quero convidar você hoje a olhar por essa janela da eternidade de Deus. E se você então quer colocar diante de Deus algo que está acontecendo na sua vida, eu quero convidar para quando estivermos cantando, para você vir aqui à frente e nós vamos orar de novo. Podemos ficar em pé, queridos, para cantarmos juntos?